No vídeo de ontem, muitos comentários, alguns inscritos. Jorge, fala do Memphis. Quero vídeo do Memphis Depay. Eu tava esperando o anúncio da contratação. Hoje sai o vídeo. Primeira coisa que eu preciso dizer, contratação gigante. Mas tem muita coisa pra gente falar. É o novo Rames. Como é que os rivais estão se comportando nessa hora? É a melhor contratação do futebol brasileiro nessa janela, nesse ano, talvez? Vai jogar de centroavante, vai jogar de ponta esquerda? E o retorno midiático vai ser alcançado? Mas vai pagar como? Vai ser suficiente para livrar o time do rebaixamento? Isso aí é cartada do Augusto Melo para se manter no cargo? Nossa, é tanta coisa para falar. Tanta coisa para falar. Então, vamos ao vídeo. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 230 mil inscritos por aqui. Excelente almoço para você. E olha, amanhã tem a live com a Paola, Mercado Digital. Quer saber como funciona esse mercado que transformou a vida dela nesse último ano? Participa da live, é de graça, eu vou estar com ela. Link na descrição e no comentário fixado para todo mundo que tem interesse em absorver esse conteúdo. É ensinamento e é de graça, galera. Pega aí. Segundo recado, olha aí, ó. Hoje, Paraguai e Brasil. E eu fiz essa fezinha aí no site da Aposta Ganha. Pelo menos um chute a gol do Rodrigo no jogo, mais de 0,5. E mais de 1,5 chutes ao gol do Vinícius Júnior no jogo. E aí você tem esse ganho potencial aí numa fezinha de R$50. É uma das múltiplas possibilidades que você tem lá. Tem as odds supremas, tem o criar aposta, que é quando você vai juntando vários mercados. Enfim, a Aposta Ganha maiores cotações do Brasil, QR Code na tela. Vambora pros finalmente. Tô empolgado. Eu acho que é um passo diferente que o futebol brasileiro dá com a contratação do Memphis Depay. Porque geralmente, como é que o futebol brasileiro contrata caras vindos da Europa? O cara que já tá pro final da carreira, o cara que já é 30 alto, né? 36, 37. Dificilmente você contrata um cara com 30 anos vindo da Europa. Na maioria das vezes, brasileiros, né, cara que vem aqui para encerrar a carreira no clube do coração, ou até acaba vindo jogar em outro clube, mas termina a carreira aqui onde nasceu, ou no máximo, um jogador de algum outro país da América do Sul, que também tá ali querendo ter uma última emoção na carreira, sabe, assim, pode optar por um mercado de mais grana, Estados Unidos, sei lá, mas o cara, não, peraí, eu ainda quero jogar uma Libertadores, eu ainda quero viver uma emoção diferente, pressão, estádio cheio e tal, tipo o Luizito Soares. Jogador com 30 anos, que acabou de disputar uma Euro e que não é nem sul-americano, é inacreditável essa contratação. Ah, Jorge, mas o cara tava sem contrato. Convenhamos, a nossa moeda, ela não nos possibilita hoje chegar no Atlético de Madrid e pegar um cara com contrato. Chegar lá e falar, esse cara é titular do Simeone? Eu quero. Esse cara tem mais 2 anos de contrato com o Barcelona? Eu vou comprar. Não é a nossa realidade. Mas, de qualquer forma, mesmo com essa situação de ser um jogador sem contrato, que o Corinthians contratou a custo zero. Aliás, deixa eu desenhar um negócio aqui. Outro dia eu fiz o vídeo do Fair Play, e aí eu falei das contratações lá do Textor, algumas que tiveram custo de transferência, outros que chegaram por custo zero de transferência. Ah, mas não é de graça, porque o salário do jogador e as luvas? Ah, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam que desenhe isso mesmo? 2024? Pô, por favor, né? Então, assim, é sem o custo da transferência, mas vai ter que arcar com o salário, que será altíssimo, do Memphis Depay. Mas, voltando. Então, não é possível fazer contratações nesses moldes, mas o Corinthians aproveitou uma oportunidade de mercado interessante. Não é barata essa oportunidade de mercado, porque o salário é elevado, mas a oportunidade de trazer um jogador sem precisar pagar uma multa rescisória. O Corinthians não teria fôlego para fazer isso. Aliás, sozinho, o Corinthians não teria fôlego hoje para pagar o salário do Memphis Depay. Tanto que isso faz parte, essa contratação faz parte de um acordo que o Corinthians tem com a sua principal patrocinadora, acordo este que tem uma parcela dos recursos destinada à contratação de atleta de impacto, porque é bom para todo mundo. O atleta pesado, de impacto, midiático, ele vai trazer o retorno para a empresa, que quer a marca dela estampada cada vez mais, e muito provavelmente vai trazer o retorno no campo. Então, o primeiro aspecto aqui, que é o aspecto midiático. Gol de placa, a contratação pelo aspecto midiático. Se você pegar aí a garotada, a audiência mais jovem, que hoje está sendo cada vez mais difícil de reter
no futebol de captar e reter, né? Quando você consegue captar? Porque, caramba, os games estão aí, as plataformas de vídeo, são múltiplas as opções de lazer, de diversão e tal, então é difícil, né? A atenção ela é cada vez mais dispersa, as pessoas têm muita dificuldade de assistir um jogo de 90 minutos, ainda mais um moleque de 18, 20 anos. Mas essa garotada sabe quem é o Memphis. Joga com o Memphis no FC 24, no PES, sei lá. Sabe quem é, sabe do impacto. Fala, caramba, é isso mesmo? O Corinthians está trazendo o Memphis Depay. Então você já atingiu esse público jovem, você já gera toda uma repercussão. Nenhuma contratação do futebol brasileiro. Olha que esse ano nós tivemos a volta do Thiago Silva, por exemplo. Uma contratação fenomenal. Tivemos os reforços que o Flamengo trouxe, o Luiz Henrique, o Almada, que chegaram no Botafogo. Enfim, o Felipe Anderson, que o Palmeiras... O Felipe Anderson estava acertando a saída dele da Lazio para a Juventus, o Palmeiras, quietinho, em silêncio, foi lá, pegou o Felipe Anderson. Contratações grandes. A janela do Cruzeiro, né, o pacote de reforços e tal, mas nada se compara em tamanho, em impacto, em susto até mesmo, a contratação do Memphis Depay. Você olha e fala, Memphis Depay. Bom, estou tratando apenas de aspectos positivos da contratação. Depois eu vou falar dos pontos de preocupação, porque eu não vou aqui só jogar confete. Nem vou ficar também jogando água do chopp do corintiano. É para tomar chopp mesmo. É para comemorar mesmo, num primeiro momento. Então, vamos lá. Ainda nos aspectos positivos. Em campo, a qualidade desse cara como centroavante, até como ponta pela esquerda, mas necessariamente como centroavante, ela é inegável. É importante lembrar que o Memphis foi titular da Holanda na última Euro. Titular da Holanda, que foi semifinalista da Euro. Aliás, no jogo da eliminação na semifinal, o Memphis tem a fatalidade de se machucar aos 35 minutos, é substituído pelo Wirman, a Holanda é eliminada pela Inglaterra por 1-0, Inglaterra que depois viria a ser vice-campeã novamente, mas nós estamos falando de um cara com 30 anos de idade que estava no futebol espanhol. Daqui a pouco eu vou falar do lado ruim disso, que foram, né, as lesões que ele acabou sofrendo na última temporada, mas nós estamos falando de um cara com 30 anos, titular de uma seleção importante do mundo e que acabou de fazer uma boa Eurocopa. Inegavelmente uma boa Eurocopa. Então o Corinthians não está trazendo o cara em fim de carreira, não está trazendo refúgio, bagre, muito pelo contrário. Para a realidade do Corinthians, então, é um cara para mudar patamar. Tudo isso, gente, eu estou falando em teoria, ok? Tudo em tese. Eu até tenho uma bola de cristal, mas ela já se encontra na manutenção há algum tempo, na assistência técnica. Então ela não está funcionando no momento. Eu não estou cravando nada. Que já deu certo, que vai ganhar a Sul-Americana, que vai ser artilheiro do Brasileiro, que o Corinthians vai pegar um G8, que ele vai fazer 3 gols por jogo. Estou dizendo nada disso. Mas em tese, pela qualidade do jogador, é contratação para mudar tamanho. É contratação para mudar patamar. Você imagina o que é um Rodrigo Garro, com a sua qualidade de passe, de visão de jogo, empurrando bola para o Memphis Depay, dando assistência, colocando o Memphis Depay na cara do gol, com todo respeito. Uma coisa é Yuri Alberto, uma coisa é Pedro Raul, outra coisa é Memphis Depay. Então, estamos falando aqui de outra prateleira, outra conversa, outro papo, outro nível de ideia, beleza? Então, é contratação para elevar nível. É contratação que pode salvar o Corinthians do rebaixamento. Porque essa tem que ser a primeira missão para os meses que faltam, até dezembro. Para esses 3 meses de futebol que o Corinthians ainda vai ter em 2024. Salvar o time numa desgraça que seria um rebaixamento. Inclusive, o Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil por um detalhe lá de um documento que não chegou da Federação Espanhola. O Corinthians está até tentando ver se a CBF abre uma exceção, dizendo, olha, a nossa parte a gente fez, é que a Federação Espanhola atrasou o documento, chegou depois da meia-noite e tal. Dificilmente a CBF vai abrir esse tipo de exceção. E eu vou dizer para vocês aqui, cá entre nós, talvez tenha sido melhor. Preservar o Memphis, até pela questão física, preservar o Memphis de alguns jogos e tê-lo em campo no que é realmente mais importante na temporada, que são jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. É a missão de manter o time na primeira divisão, numa briga que está muito embolada, com várias equipes ali muito próximas, uma situação que é delicada. O Corinthians tem uma média de pontos muito baixa, tem uma produção ofensiva que hoje que é problemática. Então, ó, às vezes o famoso Deus escreve certo por linhas tortas. Fica no Brasileiro, na Sul-Americana.
À medida que o Corinthians for avançando, vai que passa do Fortaleza, tem o confronto em casa contra o Fortaleza, põe o Memphis pra jogar, mas o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Estamos falando de questão física de um cara que não entra em campo há 2 meses. Esse jogo que eu citei aqui da classificação, da eliminação, na verdade, na Euro, da Holanda para a Inglaterra, foi do dia 10 de julho. Hoje é 10 de setembro, o dia que eu estou gravando o vídeo. Então, há exatos 2 meses, o Memphis não pisa em campo. Verdade que coincide com o período de férias da Europa. Mas o Memphis está sem clube. Se o Memphis estivesse em atividade com contrato com algum clube, ele já estaria, desde agosto pelo menos, em atividade. Em pré-temporada, começaria a pré-temporada um pouquinho depois, porque a Holanda acabou indo longe na Euro, mas estaria jogando, o que não é o caso. O que isso representa? Vou falar daqui a pouco do aspecto físico e tal. O que isso representa para a política do clube? Não se enganem. E vou falar também das finanças, tá? Que muita gente tá... E se é novo Rames e se não é? Então vamos para o lado mais delicado do vídeo no final. O que isso representa para a política do clube? Isso aí é uma tentativa do Augusto Melo de salvar o mandato, salvar o time do rebaixamento? As duas coisas. As duas coisas. Não se enganem. Processo de impeachment, e eu já falei sobre isso aqui em um vídeo dedicado ao tema, Augusto Melo, traga para a realidade da política nacional. Processo de impeachment, ele tem um pano de fundo jurídico, ele tem uma argumentação técnica, mas, na verdade, ele se dá diante de condições políticas. E, na realidade de um país, o que é fundamental para que um presidente perca a sustentação política? Queda econômica. Se o país fica ferrado de dinheiro, entra em crise, empresas fechando, desemprego aumentando... O povo se ferra e o presidente vai junto. No clube, é resultado de futebol, é resultado esportivo. Se o Corinthians evita o rebaixamento para a segunda divisão, se o Memphis Depay chega e dá super certo, o Augusto Melo ganha uma chance. Apesar de eu achar que a perda de sustentação que ele sofreu foi tão grande, de vices que foram embora, que vai ser muito difícil evitar esse impeachment. Mas é uma tentativa, né? Então, tem um aspecto político, sim, nessa decisão do Augusto Melo. Mas olha, vamos falar aqui, na boa, na teoria, e olha que Augusto Melo faz uma gestão risível, Fabinho Soldado, toda essa galera aí. Mas convenhamos, acertou é palma. Acertou a palma, errou, vai a crítica, vídeo pesado. Na teoria, repito, é uma contratação muito interessante do Corinthians, a do Memphis Depay. Sim, na teoria é um acerto dessa gestão. Tomara que no campo isso se confirme. E o dinheiro, Jorge? Como é que vê o dinheiro para pagar? Bom, a patrocinadora do Corinthians tem esse contrato. Uma parte do valor que ela paga lá para o clube tem que ser revertida para contratar jogador de impacto. Até aí, cara, tá tudo certo, né? É um contrato justo, legítimo, é um desejo legítimo da empresa. Se você assina um contrato com uma empresa que tem solidez financeira, boa reputação no mercado, bom posicionamento diante das concorrentes, tem fôlego para isso, show. A única questão que me pega nesse momento é saber qual será o futuro dessa empresa, porque até a hora em que eu gravo o vídeo, salvo alguma notícia que tenha fugido de mim, o CEO dessa empresa encontra-se detido, ele e a esposa, em Pernambuco, no Recife. Se entregaram na semana passada porque essa empresa é acusada, está sendo investigada de participação de jogos ilegais. É importante registrar que há um processo de legalização das casas de aposta do Brasil. Elas estão se registrando diante de regras que foram aprovadas pelos nossos congressistas em Brasília. Então está havendo o registro. Só que em cima dessa empresa existe uma suspeita, uma investigação de que jogos ilegais que não estariam contemplados no arcabouço dessa nova legislação estariam sendo praticados dentro desse site. Enfim, a gente não sabe qual vai ser o futuro dessa empresa. Se o dono vai conseguir comprovar a inocência, se os negócios da empresa foram todos lícitos e ela vai continuar tocando as operações em frente, se ela vai ter alguma restrição, algum bloqueio de contas, algum bloqueio de ativos, a gente não sabe. Outros desdobramentos, a gente não sabe. O que tá aí é isso. O CEO tá preso, mas a empresa continua operando. Esse é um ponto, sim, que o corintiano tem que ficar de olho. Por quê? Mas tranquilo, porque 80% do salário é a empresa que vai pagar. O Corinthians vai pagar 20%, algo em torno de 600 mil por mês, que ainda assim é um valor muito alto. Mas não se enganem. Se acontece alguma coisa com essa empresa, a empresa, sei lá, fecha, quebra,
rompe o contrato com o Corinthians e tal, o Corinthians vai ter que arcar com os custos. E a gente já viu algumas vezes na história do futebol, não, fica tranquilo que o torcedor paga. Não é bem assim, né? Não é bem assim. São Paulo foi nessa com o Daniel Alves, por exemplo, era outro molde. Eu não tô dizendo que são os mesmos modelos de negócio, mas só pra você entender, essa coisa de, não, tranquilo que o clube mata do peito, o torcedor mata do peito. E tá aí com esse prejuízo até hoje aí, pagando parcela, né? Ficou o tempão pagando, acho que ainda tá pagando pro Daniel Alves. Então, esse é um ponto, né? O futuro da empresa, nesse momento, a gente não consegue cravar, porque as autoridades lá de Pernambuco, a polícia está em cima, está investigando, está se debruçando, fez busca na empresa recentemente, computadores e tal. É difícil a gente cravar alguma coisa. Que mais? O aspecto físico do Memphis. E aí emenda com o Rames e tudo mais. Eu vejo muito torcedor rival nessa hora tirando um sarro. Primeiro dessa coisa da grana para pagar, ok, mas tem muito torcedor que olha as contratações sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal quando elas acontecem no vizinho, né? Quando é o próprio clube, tudo bem, tá tudo certo. Quando é o vizinho, vocês vão ter dinheiro para pagar? Tem muito isso, tem o clubismo nessa história também. Fisicamente, eu fui pegar aqui números recentes do Memphis Depay. Temporada passada, por exemplo, que é a mais recente, que impacta mais no que a gente provavelmente vai ver agora. Em tese, impacta mais. O Memphis participou de 31 jogos do Atlético de Madrid. Na maioria deles, não foi titular. Fez apenas 9 gols na última temporada. Nós estamos falando de um cara que é centroavante, tá? É importante destacar isso. É um número muito baixo. O número da temporada anterior foi mais baixo ainda. Aliás, se você pegar, né? Tem também a passagem pelo Barcelona, onde ele faz 4 gols, aí depois ele vai pro Atlético de Madrid, e lá, no Barcelona ele faz um gol, na temporada 22-23, no comecinho, aí logo ele vai pro Atlético de Madrid. Aí ele faz 4 gols na temporada 22-23 e faz 9 gols na temporada 23-24, com muitas lesões. Muitas lesões atrapalhando, né? Lesão muscular, lesão mais séria, lesão de joelho, muitas lesões. Então, os últimos anos do Memphis, a trajetória do Memphis no futebol espanhol, ela foi muito atrapalhada, salvo ali a temporada 21-22, quando ele conseguiu fazer quase 40 jogos do Barcelona e o desempenho foi até razoável. Depois disso, não. As lesões perseguiram e até por isso o Atlético de Madrid não quis exercer a opção de compra agora ao final de contrato. Então, a gente está falando de um jogador com 30 anos, que não é mais um menino, mas ainda tem muita lenha para queimar no futebol. O Memphis tem pelo menos mais 2 ciclos de Copa. Na próxima Copa ele vai estar com 32, na outra Copa ele vai estar com 36. Pelo menos mais 2 Copas ele pode encarar, desde que esteja livre das lesões. E desde que o Koeman, que é o técnico da Holanda, enxergue a Liga Brasileira como uma liga competitiva. Porque tem jogador dele indo para a Arábia e ele falou, para mim morreu na seleção. Mas e o Memphis indo para o Brasil? Bom, o Brasil parece que é diferente e tal. Mas a resposta que o Koeman deu me pareceu muito mais assim uma impressão meio que superficial do que de fato um conhecimento profundo da Liga do Brasil. E ele vai acompanhar agora o Memphis aqui. Ele vai assistir um pouco mais da Liga Nacional. E eu não sei se ele vai manter a mesma opinião. Claro que a nossa liga é mais competitiva que a da Arábia Saudita, óbvio, né? Isso aí eu não vou brigar com a realidade. Agora, em relação às ligas europeias, o quanto o técnico da Holanda vai considerar a Liga Brasileira competitiva para continuar convocando o Memphis. Outra coisa, né? Pode ter acontecido até uma conversa do Memphis. O Memphis pegar o telefone e falar, e aí, professor, é o seguinte, eu tô indo pro Corinthians. E aí, isso fecha a porta para mim na seleção? Pode ser que o Koeman tenha dado uma sinalização positiva para ele e ele acabou vindo. Mas a última temporada, assim, de fato, de destaque do Memphis, justamente porque as lesões foram um inferno na vida dele, foi a temporada 2021, pelo Lyon. É uma temporada de 34 participações para gol em 40 jogos. Muito boa a temporada, né? São 22 gols, 12 assistências em 40 jogos. Mas isso foi na temporada 2021. O Memphis, livre das lesões, e esses números provam isso, livre das lesões, é jogador para mudar o patamar. Mas precisa estar numa excelente condição física para isso, ou pelo menos, né, ter ali uma gestão de minutos, uma preservação que mantenha o Memphis o mais inteiro possível para os jogos estratégicos, para os jogos-chave. Se ele vai ser um novo Rames Rodrigues. Cara, eu acho que se você for olhar para termos de seleção,
O Rames na Colômbia tem uma situação muito mais garantida, estável, do que o Memphis na Holanda. O Rames na Colômbia é assim, eu sou o dono disso aqui, eu vou jogar e acabou. O Rames jogou uma belíssima Copa América sem nem entrar em campo do São Paulo, praticamente. E fez uma bela Copa América e o lugar do time estava garantido. Com o Koeman, a parada não é bem assim. A concorrência é maior, a seleção da Holanda tem mais jogadores, claro que nem todo mundo é o Memphis, mas assim, você tem mais disputa e tem um treinador que, opa, peraí, esse negócio aqui não tem dono, aqui tem jogador importante, mas se eu entender que o cara não tá no nível de competitividade, esquece, o cara não vai se escalar com o nome. E acho que isso vai motivar o Memphis também. O Rames sabia, pô, minha vida na Colômbia, beleza. E o Rames não tava afim. Quando o Memphis, nesse momento, tudo bem que o Memphis estava sem contrato, ele não tinha muitas opções, mas com 30 anos de idade, o Memphis poderia esperar. Para o Rames é um desafio muito menor do que para o Memphis jogar no Brasil. O Rames é colombiano, pô. O Rames tá no continente dele. O Memphis está vindo da Europa, assim. É uma mudança muito mais brusca que a do Rames. É algo que deixa o cara muito mais motivado, em tese. Pô, também o Rames é brincadeira, né? Se o Morumbi lotado como tava não motivou o Rames, se jogar num tricampeão do mundo não motivou o Rames, eu não sei também o que motiva, mas aí cada um com a sua cabeça. Mas eu acho que pro Memphis, assim, é um passo até maior do que o Rames deu lá atrás pela diferença do que ele sempre viveu na carreira, né? Pro que ele vai viver agora na Liga Brasileira. Uma cultura completamente diferente, idioma completamente diferente. Então eu acho que o Memphis já dá desde o primeiro momento a sensação de estar vindo com mais sangue no olho do que o Rames veio para o São Paulo. Agora, tudo isso a gente vai ter que esperar a confirmação dentro de campo. Para resumir, é excelente o reforço, excelente. Bola tem de sobra, jogadoraço, mas os pontos de atenção, a questão física e o futuro da patrocinadora do Corinthians, que nesse primeiro momento não vai ter dificuldades para arcar com esse custo da contratação. Vamos ver o que vai ser com as investigações que a empresa está sofrendo daqui para frente. Mas olha, é para encher aeroporto, é para encher a Neoquímica Arena, é mesmo para aguardar com muita expectativa, é jogador que sobe o patamar do futebol brasileiro. Que bom que no futebol brasileiro a gente tenha cada vez mais jogadores desse nível, jogadores que podem fazer a diferença, jogadores que possam encher estádio, que bom, e que passe a virar uma rotina, que os clubes consigam trazer jogadores da Europa cada vez mais jovens. Hoje é possível trazer o cara sem contrato. De repente, no futuro, tirar um cara de um time de segunda prateleira ou até de primeira prateleira da Europa. Tomara. E para isso, a nossa liga precisa ser competitiva, o nosso calendário precisa ser racional. Hoje não é. E aí, como é que vai ser com o Memphis no Paulistão? Com viagens por interior, com sol de 40 graus, com 10 dias de pré-temporada. 80 jogos na temporada. Precisamos resolver isso. Os nossos estádios precisam ter... A Neoquímica Arena tem os estádios aqui, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará. Os principais estádios têm uma estrutura condizente com o nível que se quer praticar de futebol aqui. Que a gente consiga melhorar o nosso produto em todos os aspectos para que outros Memphis venham daqui para frente. E que dê super certo. O futebol brasileiro tem muito a ganhar se a contratação do Memphis Depay der certo. É isso aí, corintiano, principalmente, né? Você estava ansioso pelo vídeo, tá feita a análise, espero ter contemplado. Nem falei muito aqui de questão tática, né? Mas muito provavelmente é o Memphis pelo centro do ataque. Se for o Memphis pela ponta esquerda, onde ele já jogou, de repente você joga o Thales Magno pro lado direito ou até centralizado também. Mas é Memphis Depay centroavante, Rodrigo Garro servindo e alguns pontos o Corinthians deve conseguir, importantíssimos com a chegada do holandês. Vamos aguardar. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa nos comentários o que você pensa sobre Memphis Depay no Timão. Tá empolgado? Tá mais ou menos? Deixa nos comentários. Boa quarta-feira, boa terça-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.